Nós temos esta manhã para estarmos juntos, para conversarmos, para escutarmos a voz de Deus. Como Deus me inspirou para dividir esta manhã? Nós vamos trabalhar nesta primeira parte todas as realidades de traumas, os traumas emocionais e os traumas espirituais. Eu quero poder explicar para você o que é um, o que é outro, qual é o dano de um, quais são os males do outro. Porque quanto mais eu conheço, com mais capacidade eu reajo. Às vezes eu nem sei o que é mal. Quantos de nós, eu fiz isso, mas eu não sabia que era errado. E a vida inteira fica enrolada porque nós fazemos coisas que nos prejudicam por ignorância. Fazemos coisas que por ignorância amarram a nossa vida e nos atrapalham demais. Então sim, a verdade vos libertará. São Paulo fala que a pregação é um instrumento de libertação. É na pregação que a verdade é revelada, que eu sou instruído. Por isso que ouvir a palavra de Deus, por esse movimento de eu estar disposta a ouvir a palavra de Deus, eu já estou sendo curada. Só o fato de você estar aqui sentado querendo ouvir a palavra de Deus, você já está automaticamente sendo curado. Que maravilha! E é verdade. Você já está recebendo a graça, porque quem cura é Deus. E quando nós nos dispomos a ouvir a palavra, acontece aquilo, a palavra de Deus entra e sai como uma espada de dois gumes. Ela nunca atinge sem fazer o seu efeito. A palavra de Deus, assim, ela tem essa força de fazer o efeito em nós. E você está aqui para isso. E no segundo momento desta manhã nós vamos tomar um remédio, aprender qual é o remédio, como é o tratamento, o que eu preciso fazer então para ser curado. Espero em Jesus que Ele me instrua, tá? Eu confio nele, não confio muito em mim não, mas eu confio muito nele, para que Ele faça esse movimento, amém? Vamos lá. Quando nós pensamos em cura interior, e eu trago muito aquilo do que o Padre Rufus, ontem eu mencionei e hoje eu retomo, ele me inspira demais quando penso em cura interior, libertação, sempre me vem Padre Rufus na cabeça. E ele nos ensina 3 movimentos importantíssimos, 3 passos para que a cura aconteça de fato. Ok? O primeiro movimento precisa ser encontrar as causas, as raízes, saber de onde vem. Nós falamos e disse agora, o admitir. Ok, eu admito que eu tenho inveja. Eu percebo esse movimento em mim e é um dos defeitos da alma mais difíceis de se reconhecer, sabiam? É muito raro escutar alguém, eu estou sendo acometido de um sentimento de inveja. Se eu percebo isso, de onde vem? Por que eu não estou satisfeito com o que eu tenho, com a maneira que eu sou, com o jeito do meu cabelo? Por que eu não estou satisfeito com a família que me deu? Por que Deus me deu? Porque eu olho para outra pessoa e vejo ela melhor, mais bonita, mais ativa e gostaria de ser como ela. Por quê? Eu admito e já começo a questionar-me nas raízes deste mal que está me incomodando. É fundamental o autoconhecimento. Eu tenho que saber de mim. Eu tenho que saber de mim. Não existe oração de cura interior se não for esse processo de análise. Alguém tem diário aí? Costuma escrever um diário? Ou caderno de anotação, diário espiritual, alguma coisa do gênero? Alguns sim, quase ninguém. Quase ninguém. Mas como é importante a gente escrever. Como é importante a gente colocar no papel o que está me incomodando, porque a cura interior, queridos, é um processo. Eu sei que muitos de vocês, eu também gostaria, que fosse simplesmente chegar num retiro e sair do retiro, tudo maravilhoso, tudo encaixado. Seria bom? Seria. Mas eu retomo o que eu falei ontem, não é a maneira como Deus costumeiramente trabalha conosco, porque Ele quer a minha participação. Acorda o teu irmão do lado e diz assim, você tem que trabalhar também, coleguinha. Tem que trabalhar.
Tá achando que é molezinha assim, ô bonitão, bonitona? Tem que trabalhar. E o que é esse trabalhar? Essa investigação de nós mesmos. Santa Faustina, ela fala sobre a graça do autoconhecimento. E numa cena em que ela viveu, bem interessante. Nossa, Santa Faustina convivia com Jesus. Ele aparecia para ela o tempo todo. E ela levava um dia um ramalhete de flores para uma das irmãs, para enfeitar a cela de uma das irmãs. E quando ela passava com um ramalhete de flores, ela viu Jesus na soleira da porta, em pé, lindo, maravilhoso, e disse para ela: minha filha, para quem você vai levar estas flores? Na mesma hora, ela sentiu um choque dentro dela. Ela derrubou as flores no chão. Ela foi correndo para a capela, pedir perdão a Deus, porque com essa pergunta de Jesus, ela percebeu que ela estava querendo agradar aquela irmã, que ela estava querendo receber a atenção, o amor daquela irmã. E ela viu, pela graça do autoconhecimento, que aquilo era algo demasiado, um exagero. Gente, isso é muito especial, o autoconhecimento. Como é que eu vou conseguir me curar de alguma coisa se eu não sei o que está acontecendo? Percebe? Então vamos deixar bem claro na nossa cabeça, eu preciso admitir. Depois de eu entender, eu admito que eu tenho inveja. Estou usando isso como exemplo. Eu admito que eu tenho inveja. E eu começo então a fazer um processo de análise de mim mesmo, de me questionar. Por que eu estou com inveja? De quem eu tenho inveja? Em qual situação essa inveja é despertada em mim? Você vai analisando, sabe aquele mover dos sentimentos dentro de você? Nossa, me deu aquela coisa ruim quando essa pessoa falou tal coisa, quando disse a minha família é maravilhosa, me deu uma coisa ruim no coração. Porque o que é inveja? A inveja é tristeza diante do bem alheio. Eu fico triste porque o outro está bem. Terrível. E aí eu vou anotando e vou me perguntando, gente, não é de uma hora para outra. Eu vou dar um testemunho pessoal meu, de anos atrás, nessa palavrinha inveja. E eu justamente comecei a sentir isso. Tristeza quando uma outra pessoa na minha convivência era elogiada, era bem vista, era aplaudida. Eu ficava com tristeza, com raiva, a ponto de não conseguir conviver com essa pessoa. Gente, horrível. E nem vou perguntar se alguém já sentiu isso, né? Eu vou deixar por baixo, deixa aí que eu me exponho. Eu vou me expor aqui, para dar o exemplo. É horrível. E sabe o que um dia me aliviou, que é pior ainda? Eu pensei nessa pessoa morta. E eu senti um alívio no coração. Percebem? É assustador. E eu me assustei comigo mesma diante desse pensamento. Eu pensei, meu Deus, se essa pessoa morresse, eu não sofreria como eu estou sofrendo. E aquilo me deu um clique pela graça e misericórdia de Deus. Eu falei, não, isso não é para mim, eu não quero isso para mim. Eu comecei a me movimentar e eu fiz isso na minha vida. Por isso não estou dizendo só de livros que li, de pregações que eu vi, estou falando do que eu experimentei na minha história. Eu, por várias noites chorando, eu comecei a me questionar. Onde está o problema? Qual é a lacuna? Por que eu não consigo olhar para mim e enxergar qualidades, tanto quanto esta pessoa? E aí eu fui justamente fazendo isso. Quais os momentos em que isso acontecia? Aí eu percebi que quando tal fulano, quando tal pessoa elogiava ela, e aí eu fiz toda uma ligação da figura paterna. Porque essa pessoa naquele momento representava um pai. E era essa pessoa que ao elogiar a outra, eu sentia, não era verdade, mas eu sentia que me anulava. Ou seja, o meu pai não me ama por causa dela. Entendem? Eu consegui chegar a essa conclusão em oração, pensando com os meus, olhando para a minha história, olhando para o meu passado. E quando eu consegui chegar nessa conclusão, que eu estava pensando isso,
eu comecei um processo que depois nós vamos trabalhar, se Deus permitir, de desconstrução. Com toda a verdade do meu coração, desmentindo isso, pensando, essa pessoa, primeiro, meu pai me ama, eu sei disso. Meu pai nunca falou que me amava, mas tudo bem, porque ele provou que me amava por A, por B, por C. Mesmo que a palavra não tenha saído da boca dele, eu fui convencendo a mim mesma da verdade intrínseca na situação. Meu pai me ama, mesmo que não tenha dito. Meu pai biológico. E aí eu voltei para essa referência de pai que naquele momento eu percebi que estava tendo. Essa pessoa, ela me valoriza? E eu comecei a puxar cenas, outras experiências que eu tive, eu comecei a perceber que sim, me valoriza. Mas sabe qual que foi o momento da minha libertação desse negócio todo? Foi quando eu tive a coragem de confrontar. Porque nós temos isso, eu tenho que admitir, eu tenho que viver organizar os meus pensamentos, eu tenho que fazer um processo de entendimento, qual é a raiz, e que isso que o Padre Rufo diz, qual é a raiz do meu problema. Leva tempo, é um pouco sofrida essa parte, mas Deus no Espírito Santo sempre vai nos fazer. E não existe cura se não encontrar a raiz. Não existe cura. Porque Deus quer que eu sare a minha história, encontre a cura da minha história. A minha libertação foi quando eu fui até essa pessoa e eu disse, essa era a cena-chave que me doía, por quê? Que todas as vezes que eu converso com você, você cita e elogia a outra pessoa. Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu fui muito honesta. E eu percebi que aquela pergunta impactou aquela outra pessoa, que era a figura de pai para mim, porque ele não se deu conta. Ele não percebia que fazia isso. E eu até acredito que não fazia por mal, mas fazia. Percebem? Ou seja, tudo que está mal resolvido na minha história, mais cedo ou mais tarde, se volta contra mim. Por quê? Porque o demônio tem todos os detalhes da nossa história na mão dele. O demônio sabe de cada incômodo, de cada coisa mal resolvida, de cada mágoa, de cada ressentimento. Ele conhece a tua história com cada detalhe. E ele é sujo. E o nosso inimigo não é uma pessoa, não é esse homem que me machucava, essa pessoa que me machucava, que eu disse para vocês que é figura paterna. Era o demônio usando da situação, não usando da pessoa, mas da situação para que eu ficasse cada vez mais machucada e não conseguisse sair daquele momento, daquele sentimento ruim. Eu preciso entender que estamos lutando contra o demônio. E ele é muito astuto. Muito astuto. E infelizmente conhece mais a nossa história do que nós mesmos. O inimigo conhece a nossa genealogia. O inimigo conhece os nossos antepassados. O inimigo sabe de cada palavra maldita que um vô, vó, bisavô, tataravô lançou sobre a genealogia. Quando no momento de raiva a mãe diz para os seus: eu só tenho filho estragado. Por exemplo, no momento de ódio, o demônio usa a pessoa para proclamar uma maldição, que não foi talvez nem o meu pai aqui, mas lá com os meus antepassados, aquela voz reverbera, aquela maldição reverbera, e eu ainda sofro com isso. Percebem? O demônio sabe de tudo isso, e ele é nojento, e nos odeia tanto por nós estarmos em Deus, que ele usa tudo que ele tem na mão. Ele usa. Se lá, há 5, 10 gerações atrás, a minha mãe ou os meus antepassados, a figura da mãe, a figura do pai, se algum deles disse: nenhum dos meus filhos vai ser bem sucedido na vida, isso é uma proclamação de maldição. E talvez hoje você esteja sofrendo isso. Tudo que você faz dá errado.
é uma marra. Você começa um negócio, não dá certo, começa num outro trabalho, não dá certo. Percebe a distância? Quando eu percebo qual é o problema, eu tenho a coragem de esmiuçar. Eu percebo que eu tenho que esmiuçar. Tem coisas, o exemplo que eu dei para vocês sobre a inveja é um exemplo próximo, é aqui, no meu derredor, com as pessoas que eu vivo, mas tem coisas que estão lá atrás. E aí, meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vou saber onde é que está isso? Aí Deus vai, eu vou falando, viu? Tinha pensado em falar isso depois, mas bora, vamos agora então. O que eu faço com isso? Eu ainda estou nesse primeiro passo, eu tenho que encontrar as raízes, eu tenho que admitir o que está acontecendo, olhando para a minha história, olhando para a minha vida, olhando para a minha família, por exemplo, percebo que nenhum casamento dá certo. Exemplo, eu percebo que não existem relacionamentos saudáveis na minha família, ou pelo menos uma repetição muito intensa desses relacionamentos que são prejudiciais, que são ofensivos, que são com excesso de ciúme, com divórcio, com brigas. Meu Deus, por que isso acontece? Talvez você, no seu casamento, viva isso também. Eu percebi qual é o problema. Estamos no ponto número 1. Dentro deste ponto, eu admito que tem isso. Agora eu preciso fazer análise. Eu posso olhar qual é o problema que está acontecendo na minha casa. E eu posso também investigar. Ô mãe, como é que era a avó? Como é que era a bisavó? Como é que foi? E talvez você descubra que lá atrás na sua genealogia acontecia também. E talvez por graça, Deus permita que você conheça um pouco mais da sua história. E a mãe diga, olha, a avó falou uma vez que casamento é um erro, que ninguém devia se casar, que casar é um inferno. A avó disse isso uma vez. Percebe? Essa proclamação lá da avó, amaldiçoando os matrimônios. Se Deus deu a graça de você descobrir, você tem um trunfo na mão. Está aqui. O que você faz com isso? Aí você começa a lutar. Em oração, em renúncia. Passo número 2, passo número 3. Que depois eu vou desmiuçar para vocês. Eu reajo. Eu quero convencer o teu coração a isso. Não tem como eu reagir se eu não estou enxergando o que está acontecendo. Às vezes a minha vida eu estou igual uma barata tonta. Eu estou angustiada, eu estou triste. Quando as pessoas vêm para mim falando alguma coisa, eu gosto muito de escutar. Mas quando as pessoas vêm para mim e dizem, eu nem sei de onde isso. Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Para mim é mais preocupante isso. Eu não sei de onde vem isso. Porque se eu digo eu não sei de onde vem isso, eu não tenho como reagir. Entendem? Sim ou não? Eu preciso saber. Mas como? Peça o Espírito Santo de Deus. Deus não nos deixa no escuro. Deus não nos deixa sem respostas. Amém? Amém. Agora você vai falar para o irmão do lado e diz assim, ó, Deus não te deixa no escuro. Mas você falou do jeito que convenceu ele? Falou muito xoxinho isso aí. Nem eu acreditei. Tem que ser uma proclamação na vida dele. Deus não te deixa no escuro. Melhorou, muito bem. Se eu entendo isso, a minha confiança aumenta. Eu posso confiar em Deus porque Ele não me deixará sem resposta. Se eu acho que eu não tenho, tá bom que Deus vai me dizendo onde é que é esse negócio. Eu nem rezo. E eu não reajo. E qual é a consequência pior de tudo isso? O demônio continua ganhando na minha vida. Anos e anos passam e eu continuo sendo atormentada pela força do demônio. Me veio um exemplo agora, um caso que eu estou acompanhando e que eu acredito que seja esse momento da libertação, da virada de chave. Por mais sofrimento que essa pessoa esteja vivendo agora, eu acredito muito que agora é a hora.
Agora é a hora da libertação. Essa pessoa se envolveu, se relacionou há 13 anos atrás com um homem, mas ela já tinha saído de um outro relacionamento, de um casamento, que ela casou com um amigo dela, por carência e por vontade de sair da casa do pai e da mãe. Mas esse relacionamento de 13 anos, que já completa agora 13 anos, ela me explicando, dava para perceber a sucessão de abusos, traições, mensagens, uma pessoa sedutora, que tem uma fala mansa, sabe aquele de boa, que tem lábia, que engana, que ludibria, mais ou menos assim. E ele seduzia mulheres, enfim. Aí o pessoal mandava mensagem para ela e ela via, sofria, perdoava. E ele dizia: desculpa, meu amor, eu fiz tudo isso, mas foi um lapso da minha cabeça. E ela perdoava, tudo ficava bem de novo. Uma pessoa muito boa, ela sempre me repetia isso, uma pessoa muito boa, uma pessoa que é bom na convivência, enfim, ao longo dos anos, claro, tiveram filhos. Mas aquele movimento não parava de acontecer. E conforme ela foi encontrando Deus, encontrando a igreja, ele foi usando nesta lábia as coisas de igreja para tentar envolver ela, porque não pararam ao longo de 13 anos, fora de casa, relacionamentos com pessoas, essa sedução, inclusive falando mal dela, sendo bonzinho em casa uma pessoa, fora outra. Chegou um momento em que, numa conversa, ela falou: eu acho que ele é narcisista. E aquilo me clareou também, faz sentido. Faz sentido. Nós, mesmo sendo leigos, né, não sendo da área, tem coisas que a gente percebe, olha, vamos ficar atento, porque parece que é. Uma pessoa que, enquanto ela está bem, tudo certo. Se de alguma maneira, numa vírgula, ela for prejudicada, ela reage até com agressão, porque ela tem que estar bem. Deus permitiu que nesses últimos dias acontecesse de novo. Pessoas mandaram mensagens para ela dizendo: olha, ele está conversando com essa menina. E mandou uma média de uns 70 áudios, baixos, vulgares, com falas sedutoras, para uma menina 20 anos mais nova do que ele, falando inclusive mal dela. E quando ela me relatava isso, ela dizia: aconteceu de novo. E agora? E eu disse para ela: minha querida, você vai deixar que isso mais uma vez seja abafado? Você não vai reagir? Ela percebia que estava provocando um dano tremendo no coração, na alma dela. Enfim, conversamos aí detalhes bem particulares da vida pessoal dela. Deus está inclusive permitindo manifestações. Deus está permitindo que ela veja o ato diabólico por meio dessa pessoa. Gritos, urros, percebem? Eu quero descrever aqui uma cena que está acontecendo, mas Deus deixou muito claro que para ela, o movimento de libertação dela é tomar a decisão de estar sozinha. É tomar a decisão de não estar mais nesse relacionamento por pura carência. Porque quando nós conversávamos, o que é o mal que estava impedindo essa pessoa de reagir? Carência. Porque ela queria, independente de como aquele homem fosse fora de casa, dentro de casa ele era bom, ele era querido, ele mostrava afeto, mostrava amor para ela, então não importa o que ele faz fora de casa. Por Deus, é você negar a própria dignidade, e não existe isso. Você luta por uma pessoa por 13 anos, oh meus queridos, a igreja nunca disse que deve se forçar um relacionamento, mas ela fala que nós devemos sim honrar a Deus, ou seja, ela já está em segunda união com essa pessoa. E olha que lindo, ela viveu a castidade com essa pessoa, por amor a Jesus, para poder comungar, para poder confessar, viveu em castidade com essa pessoa, percebem? E hoje ela está sofrendo porque ela disse para mim: Deus me libertou dessa carência, e agora eu vou proteger os meus filhos, vou cuidar da minha casa.
Me veio essa pessoa na cabeça agora para dizer, queridos, percebem? O inimigo, ele cria em nós laços, ele cria em nós situações para que eu fique presa. Ele quer me amarrar, ele quer me escravizar, ele quer me prender. E ele usa do que ele tem na mão. Se ele sabe que você é carente, ele vai colocar uma pessoa sedutora do teu lado. Se ele sabe que você é uma pessoa raivosa, ele vai trazer situações que aumentem, botem lenha nesta fogueira, para piorar a situação. Por isso, se eu entendo e reajo, eu tiro as armas da mão do demônio. Deu para entender? Agora, se você entendeu, você vai falar para o coleguinha do lado. Eu gosto de fazer isso, eu sei que às vezes é chato, mas para você gravar na cabeça e provocar o teu irmão, você tem que entender e reagir. Entendeu, coleguinha? Fala para ele. Você tem que entender e reagir. Entenda e reaja em nome de Jesus. Entenda qual é o problema e reaja. Amém? Vamos lá. Nós temos, eu vou dar um pause nesse encontrar as raízes para depois a gente vasculhar um pouquinho mais. Nós temos doenças, duas categorias diferentes de doenças. Obviamente, aqui eu não vou elencar doenças físicas, mas quando nós falamos em doenças emocionais e espirituais, nós também estamos olhando para possíveis doenças físicas. De uma forma bem superficial, sabemos que, por exemplo, a ansiedade pode provocar dores no estômago. Nós sabemos, gente, crises de ansiedade terríveis que produzem falta de ar, parece que vai ter um infarto, enfim. Sabemos que o nosso físico, tudo é um composto, está tudo junto, corpo, alma, espírito. Nós estamos nesse composto. Então, às vezes, eu acho que eu só tenho uma dor no estômago e não rezo pela minha vida espiritual, não rezo pela minha vida emocional. E pode ser, sim, a permissão divina de eu ter um mal físico para eu rezar, não só em cima do mal físico, mas pelas raízes. Percebem? Tudo envolvido. Mas nesse momento não vou me deter ao mal físico. Eu falo do mal, primeiro, emocional. Nós temos doenças emocionais, doenças dos nossos afetos. Tem algumas doenças bem próprias, que eu até vou pegar Padre Rufus de novo. Nossa, essa freira gosta mesmo dele, gosto mesmo. Padre Rufus. E ele fala de algumas que ele elencou 4 que eu achei fantásticas, porque realmente parece tudo que meio está em derredor disso. A primeira doença espiritual que ele menciona é o fato de nós nos sentirmos rejeitados. Já sentiu isso? Pensa aí. Sentimento de rejeição, de ser desprezado por alguém. Essa lacuna que o sentimento de rejeição ele provoca em nós pode vir desde o útero materno. Até lembrei, agora vou contar um testemunho meu também de novo. Ó, tô me expondo aqui, viu? Tá? Para ensinar vocês a assumirem as mazelas de vocês. O desprezo, a indiferença, o desamor das pessoas pode ser lá do útero materno. Sabe aquele pensamento de pânico? Ai, não quero culpar as mães, pelo amor de Deus, faz parte da vida. Aí a mãe tá ali, né? Tá grávida. Ai, misericórdia, o que eu vou fazer com essa criança? Eu não vou saber lidar, eu não sei cuidar dela. Ai, meu Deus do céu, se eu contar para não sei quem. E aí, se eu, sei lá, talvez tenha sido por não estar dentro do matrimônio, enfim. E agora, o que eu faço com essa criança? Eu vou contar para a pessoa vai me abandonar. Isso, a criança, desde o momento da fecundação, ela tem absorção, porque é uma alma. Quando nós falamos em doenças emocionais, afetivas, nós estamos falando de alma, sim. Não é só do intelecto. Nós estamos falando de alma, ou seja, a essência do ser humano. O exemplo que eu dou num processo de cura que Deus me deu a graça de vivenciar. Eu percebi em vários momentos que eu tinha um medo de avançar, uma não vontade de assumir as coisas, querendo ficar sempre na moita, né? A primeira vez, não que eu cante muito bem, né? Mas eu lembro que no início do instituto o padre pediu para ajudar a cantar. Eu tinha tanta vergonha
porque eu tinha um coqueiro assim de enfeite, eu fiquei cantando assim, atrás do coqueiro. Miserável, né? Eu tinha vergonha de me expor, vergonha, olha onde é que eu estou agora, né? Vergonha de falar, vergonha de tudo, meu Deus. E essa trava, e que difícil. E a vida religiosa é desafiadora. Não tem conversa, não tem conversa. O povo lá te bota no fogo assim, né? Se vira, vai na fé e tudo, tá tudo certo para elas, né? Na minha época, meu Deus do céu, aquilo dá um... Mas Deus nos coloca para desafiar. Ele não cria filhos tímidos. Ele quer filhos ousados. Enfim. E eu, num processo desses de cura, eu vi na minha infância uma cena na creche. Pensa, o que acontece na creche? Nada, né? E eu estava fazendo um movimento bem tolo. Era um daqueles brinquedos onde a gente tinha que encaixar o quadrado no quadrado, a estrela na estrela, a bola na bola, né? Aquele joguinho de encaixe. E a visualização que me veio era eu encaixando o quadrado na bola e batia com raiva. O quadrado na bola, o quadrado na bola. E eu queria encaixar aquele negócio. E o menino do meu lado me deu um tabefe. O gurizinho cotoquinho assim, ó, me deu um tabefe. E eu comecei a chorar desesperada. Tá. E aí na oração, não é possível, gente, que isso seja um motivo de trauma. E aí vi mais uma vez a cena anterior. Eu vi a minha mãe virando as costas, indo embora. Qual que foi o registro na minha cabeça? Que pela graça Deus me revelou. No momento em que a minha mãe me colocou por cima daquela gradezinha, que a imagem está bem forte na minha cabeça, por cima da gradezinha no chão, ela virou as costas e foi embora. Eu entendi que a minha mãe precisava que eu crescesse para que ela pudesse ser livre. Ou seja, se eu crescer, eu perco a minha mãe. Se eu amadurecer, eu perco a pessoa que eu amo. Se eu começar a dar passos certos, a ser assertiva, enfim, crescer, amadurecer, eu vou perder quem eu amo. E isso ficou registrado na minha cabeça. Louco, né? E eu admiti, eu percebi que tinha isso. E aí eu fui analisando a minha história, quantas vezes eu quis errar, quantas vezes eu quis me esconder, quantas vezes eu falei, eu não dou conta, eu não sei, e lá no fundo eu queria fazer. A luta, só que eu tomava a decisão por não fazer, por não ousar, por não me desafiar, por medo de perder as pessoas que eu amo, porque aqui dentro fica um registro de desamor. Percebe? E isso Deus quer fazer conosco. Ele quer esmiuçar nossa história para tirar essas frases, esses registros negativos que nos atrapalham. Eu me senti de alguma maneira rejeitada naquela hora. E Jesus teve que vir, mostrar a cena e dizer, não é isso, meu docinho. Não é isso. E quando nós olhamos para um sentimento de rejeição, a palavra de Deus, que tem poder de nos libertar, vem com largueza. Porque o Senhor fala para nós, o que ontem nós rezávamos também, entre tantas outras coisas na adoração. Se mesmo uma mãe esquecer do filho das suas entranhas, eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Se alguém nesta terra te rejeita, eu nunca vou te rejeitar. E se isso vai entrando no meu coração, essa palavra vai entrando, o sentimento de rejeição perde a força. Entendem? E aí eu vou percebendo que essa rejeição humana, mas nunca vai ser a rejeição divina, significa, e aqui eu já estou dizendo, que essa doença da rejeição, ela tem um remédio extremamente eficaz. Mas primeiro você tem que fazer esse processo de assumir, perceber, entender e reagir. Outra emoção que Padre Rufus coloca é esse sentimento de inferioridade. E todos nós somos filhos amados de Deus, sim ou não? Mas às vezes a gente duvida. Nós sabemos com a cabeça,
Mas quando vemos o irmão do lado, nossa, deu esse cabelo bonito para ela, para mim dá essas palhas na cabeça. Aí fala assim, ó, a família dela, as crianças queridas, comportadas, as minhas em casa, só falta trepar nas paredes. Não é? A gente fica nessa comparação infernal. Eu olho para o outro e vejo o que ele tem de bom e maravilhoso. Olho para mim no espelho e assim, que nariz horrível. Deus foi muito criativo para criar essas orelhas tão anormais. Aquele que é careca queria ser cabeludo, quem é cabeludo queria ter menos volume, não é? Essa insatisfação, essa inferioridade também é uma não aceitação da criação divina. Deus faz coisa bonita? Faz. Olha para o irmão do lado e diz assim, ó, Deus te fez, Ele é maravilhoso, Ele não errou. Fez aí, ó, uma benção, linda, lindo, maravilhoso. Fez você perfeito. Gente, parece brincadeira, mas isso é libertador. Digo até mais do que curador, é libertador. Porque quando nós olhamos para o espelho, e desculpa, eu preciso denunciar isso. Isso vem muito para as mulheres, mas agora não só para as mulheres, os homens também têm sido muito atacados nesse movimento da vaidade, do querer ser diferente. Parece que todos estão querendo chamar atenção. Aí fica todo mundo querendo ser mais maravilhoso que o outro, se emperequetando mais, se pintando, esticando os negócios que você nem sabe se a pessoa está sorrindo ou está séria. Tu não vê assim, teve uma senhora querida, gente, que dó. Mas assim, no santuário ela estava assim. E daí você não sabe o que está acontecendo na vida dela, assim. Tá ali, ó. Não tem ruga? Beleza, mas também não tem expressão nenhuma. Prefiro ruga. Prefiro que tenha ruga, porque pelo menos assim, né? Tá aqui, né? Olha que interessante, deixa eu contar isso aí também. Teve um dia assim, porque eu já tô ficando velhinha já, né? Aí eu olhava no espelho e falei, ó, tá chegando. Sabe o que Jesus falou pra mim? A imagem que me veio, ele beijando a minha ruga. E falando para mim, essas são as marcas da minha história na tua história. Ai, eu achei maravilhoso. Quase, não falei, mas né, eu não vou falar isso, Jesus. Dá mais, Jesus. Não precisa não. Com o tempo vai vir, não vou pedir não. É esse carinho de Deus para nós. Gente, Ele nos fez perfeitos. E se eu olho no espelho e digo, você é horrível, é blasfêmia. Percebem? Gente, se nós entendêssemos que isso é até um ato de ofensa a Deus, porque Ele nos fez perfeito, e no final da criação Ele disse o quê? Tudo era bom. Você tem que olhar no espelho e dizer, ó, tudo era maravilhoso. Não importa, gente, às vezes sim, nós estragamos a obra divina, o nosso pecado, pelas nossas imprudências, pela gula, pela intemperança. Sim, às vezes nós deixamos assim a carniça aqui um pouco mais gualepada. Mas amém, é criação divina e merece o louvor. Amém? Amém. Diga para o irmão do lado, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, lindo, maravilhoso. Adorei o seu tupete. Passa a mão na cabeça. Adorei o seu tupete. O tupete está nos sonhos de Deus, né? Que na cabeça não está mais, não. Sentimento de inferioridade. Eu não sei, eu não posso. Eu tenho que exorcizar esse mal dentro de mim. Eu não sei, eu não posso. Eu sou incapaz. Eu não consigo. Oh, misericórdia! Se você não consegue, é incapaz, todo mundo sabe. Mas quem disse que a gente tem que contar com as nossas próprias forças? Quem disse que eu tenho que ser o bonzão? Quem disse que eu tenho que conseguir fazer todas as coisas? É muito bacana em casa, porque eu vejo assim as irmãs, cada uma tem um dom diferente. Eu não sei fazer o que a irmã faz, que a outra faz. Tem uma eloquência, um jeito de falar, tem um carisma, tem uma simpatia. Eu sou por temperamento fleumática. Não sei se vocês entendem um pouquinho de temperamento. Mas se o fleumático em si é uma pessoa mais... mais na paz. E as minhas irmãs, eu tenho uma galera que é sanguínea lá em casa.
Nossa Senhora, conversa na rua, chegou, todo mundo viu que chegou. E eu lá, né, fico meio na surdina. É jeito de ser. É jeito de ser e tá tudo certo. Tem vezes que me machuca, viu? Eu vai, só dá uma bola pra ela. Porque é um jeito mais expansivo. A gente tem que se trabalhar todos os dias para glorificar a maneira como Deus me fez. Eu posso, claro, o temperamento não é para você continuar sendo como você está. Eu preciso crescer, eu preciso ousar, eu preciso ir ao encontro da pessoa, né? Falo de mim. Quem é muito né? Calma, baixa a bola, enfim. Tem tudo isso. Mas eu preciso primeiro agradecer a Deus pelo jeito que eu sou. E eu quero dar isso aí de lição de casa, tá? Pode ser trancado no banheiro, não tem problema. Se quiser fazer no espelho da sala, né? Sem problema, também. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim, ó, você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Imagina aí. Você é especial, Deus fez você desse jeito, Deus quis você desse jeito e você é incrível. Aí você olha em especial para aquilo que você não gosta em você. Sei lá, para a barriga, para o nariz, sei lá. E vai dizer, eu louvo a Deus pelo nariz que eu tenho. Vamos fazer? Todo mundo me olhando assim, tipo, tá maluca. Eu queria dar de tarefa isso para vocês. E aí, sabe como é que eu vou cobrar? Vou pedir pro meu anjo da guarda lá no teu anjo da guarda, uns cutucando assim, leva a benção ali para fazer a tarefa. Porque sentir-me inferior é negar o ato divino na minha vida. Amém? E eu não posso negar o ato divino na minha vida. Ele não me quis, talvez, ele não quis ele com cabelão, pronto. E tá tudo certo, não tá? O senhor queria cabelão? Não, tá tudo certo. E é essa graça, nós amarmos a vontade de Deus do jeito que ela se manifesta. Amém? Outro sentimento é um sentimento que destrói, que é o sentimento de culpa. É um dos movimentos que o demônio mais usa. Sabia que o demônio fez isso também com Jesus? No livro de Ana Catarina Emmerich, quem puder ler, é maravilhoso. Ela é beata. E Deus deu a graça dela enxergar os detalhes da paixão de Cristo, os detalhes do nascimento, a vida de Nossa Senhora, enfim, com uma riqueza de detalhes tremenda. Agora na Quaresma, maravilhoso. A paixão de Cristo, escrito por Ana Catarina. E é interessante porque quando fala de sentimento de culpa, o demônio tentou, e Ana Catarina relata isso, ele listou para Jesus cada pessoa que ele não curou, cada pessoa com quem ele não conversou. Ele foi tecendo, o demônio é nojento, ele fez isso com Jesus, imagina conosco. Ele foi acusando Jesus das coisas que ele deixou de fazer. Se acusa Jesus, com certeza ele vai esfregar na nossa cara coisas. Jesus era inocente, ele tinha uma plena consciência do que deveria e não fazer, mas nós não, nós somos culpados. E aí vem a questão, pela maioria das coisas que o demônio nos acusa, nós somos culpados sim, mas ele é o acusador. A Virgem Maria é nossa advogada, Jesus é o justo juiz. E agora, com isso, as coisas todas se resolvem. Ele é o advogado de acusação, a Virgem Maria é minha advogada de defesa, e o meu Deus é o justo juiz. Então você precisa sim trazer à tona toda a culpa que você pode sentir. Talvez de uma pessoa que você magoou lá atrás. Quantas pessoas, quando falece alguém da família, não conseguem sair daquela tristeza porque lembra, meu Deus, eu não disse isso, ou deixei aquela situação mal resolvida, eu não me despedi dela. Olha para trás e vê que magoou alguém. O sentimento de culpa pela maneira talvez como o filho, hoje os filhos infelizmente acabam em drogadição, as mães dilaceradas porque se sentem culpadas por isso, pelos filhos que se perdem, e aquela culpa mata mais do que a droga. Eu lembro quando eu fiquei 5 anos na coordenação da casa de recuperação em Caçador, na nossa casa-mãe. A cena daquela senhora é algo latente na minha mente. Uma senhora veio trazer um moço alto,
O moço era muito bonito, uma aparência bonita, mas a mãe estava com um aspecto mórbido, magra, branca, pessoa que nem mesmo dava para ver, ela não se arrumou, ela não se preparou. Ou seja, essa pessoa veio até a casa de recuperação trazer o filho, mas quem eu queria internar era ela, porque ela parecia pior do que o próprio filho. Queridos, a culpa mata, e o demônio sabe disso, a culpa mata, e nós temos que abraçar a nós mesmos e bater o carimbo de absolvição de mim mesmo. Me sinto culpado do quê? Vá diante do trono da misericórdia e diga: meu Senhor, eu fiz isso, meu Senhor, eu prejudiquei tal pessoa, meu Senhor, eu me prejudiquei. Você tem que aprender a se perdoar, entende? Nós pensamos, tem que perdoar todo mundo. E você se perdoou já pelas burradas que você fez? Trazendo tudo para este trono da misericórdia, relatando para Jesus, e sim, Jesus, eu fui culpada. Você se expõe como aquele que não se vê como inocente. Você se culpa, mas admita isso, não para o demônio, para Deus, e só para Ele, só para Ele. Essa oração do sentimento de culpa, ela precisa geralmente de um acompanhamento, ela precisa de um acompanhamento, do aconselhamento, porque muitas pessoas entram em depressão profunda por culpa. Isso é bem perigoso. Outro sentimento que nós falamos ontem, não vou me deter tanto a ele, é o medo. O medo de mil coisas, medo de chuva, medo de cobra, medo de aranha, medo de falar em público, medo de ser feliz, medo de ser feliz, medo de se expor, medo de assumir um relacionamento, medo de dirigir, meu Deus, são tantos medos que atrapalham, que travam, que deixam a pessoa travada na vida. Medo do futuro. Os nossos jovens estão sendo acometidos por esse mal aqui, medo do futuro, medo do que vai acontecer, crises de ansiedade que eu nunca tinha visto no passado em casa, com vocacionadas, meninas que estavam querendo vida religiosa. Eu nunca tinha visto crise de ansiedade daquele jeito. Eu pensei que ela ia morrer, misericórdia. E eu levei para o hospital em desespero, porque eu achei que a criatura estava tendo um infarto. E eu me senti até um pouco deslocada, porque não, isso é só crise de ansiedade. Eu falei, misericórdia, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E isso é uma das mães, que também é mãe de uma outra vocacionada disse, isso está sendo normal entre os nossos jovens. Meu Deus, não dá para aceitar uma coisa dessa. Infelizmente o inimigo está tomando conta. Esses são pelo menos 4. São pelo menos 4 das doenças emocionais. Alguma dessas você tem, não? Tá de boinha? Tudo certo. Meu Deus do céu. Essa luta é nossa, mas não é só nossa. Jesus está conosco. A grande questão da doença espiritual é que ela dá brechas para a entrada das doenças espirituais. As doenças emocionais, elas são sentimentos, sim ou não? Sentimento é pecado? Não. Sentir medo não é pecado, sentir-me inferior não é pecado, sentir-me rejeitada não é pecado, sentimento não é pecado. Então, qual é o problema? O problema é que este sentimento é usado pelo demônio para inserir em mim aquilo que para ele é o maior triunfo, que é deixar a alma em estado de pecado. É isso que ele quer, inserir o pecado, e ele não é bobo, infelizmente, gostaria que fosse. Ele nos induz não só ao pecado, ele nos induz ao vício, que é aquela repetição dos atos pecaminosos frequentes, e eu acabo ficando viciado na fofoca porque eu tenho inveja. Porque quando eu tenho inveja de uma pessoa, falar mal de fulana, a Mariazinha ela toca muito bem violão, por exemplo, eu sinto inveja dela, mas o dia toca bem.
mas é uma metida. Vê? Tocou na missa lá, mas toda assim, bam, bam, bam. Eu nem acho que ela deveria tocar na missa. Porque olha só o que ela fez lá com o vizinho dela lá. O demônio nos envenena, porque ele quer que eu caia no pecado. Então, se eu não resolvo essa questão da minha inclinação para a inveja, da rejeição, da carência e no desamor, eu estou com as portas abertas para a ação do diabo na minha vida. Entenderam? Oh, meu Deus, é urgente que nós fazemos pela cura interior. É urgente, eu tenho que fazer isso sempre, todos os dias. Senhor, me cura, me sara. Percebi que tem meu Deus do céu, eu tenho um sentimento ruim diante disso. Eu tenho um medo. Eu tenho uma tristeza que começa a crescer. Tristeza é pecado? Sim ou não? Não. Mas a tristeza matou a muitos de São Paulo. E ela não tem nada de bom em si. A única tristeza que é válida de alguma maneira é a que vem da contrição. A única. Mas a tristeza matou a muitos, e eu me sinto triste por uma situação, eu não reajo. Eu não vejo o povo reagindo à tristeza. E eu quero dar um chacoalhão em vocês, porque é um dos primeiros movimentos que o demônio faz para nos eliminar, te deixando triste, depressivo e te enfiando no fundo de uma cama. Quantos servos de Deus estão enfiados numa cama, enquanto poderiam ser pessoas que evangelizam, que falam de Deus, que pelo menos vivem a sua vocação, cuidam dos filhos com amor, cuidam do seu esposo com amor, e não conseguem fazer nada disso, estão lá, travados numa cama. Mas gente, uma depressão não chega de uma hora para outra. É porque no primeiro sentimento de tristeza eu não fui atrás para resolver. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, e eu aprendi que eu tenho que reagir não no final. Eu tenho que reagir naquele momento. Eu tenho que identificar por que eu estou triste. Geralmente a tristeza vem por um movimento pecaminoso. A tristeza vem por uma doença emocional. E se, por exemplo, estou triste porque estou me sentindo feia, vou dar um exemplo. Nossa, eu estou me sentindo... As mulheres sabem o que é isso, né? Estou me sentindo feia. No outro dia me sinto linda. É uma loucura isso aí. No outro dia assim está arrebentando. No outro dia assim, aqui é a mesma pessoa, Jesus misericórdia. A mesma pessoa, mas estou sentindo eu feia. E aí vai na frente do espelho assim, que pessoa ridícula. Gente, exorciza isso aí? Percebeu que vem essa tristeza pela maneira como você está se olhando? Chacoalha e fala, você é maravilhosa, em nome de Jesus. Isso não importa sentimento, viu? Você tem que reagir. Olhar para você mesmo e dizer, eu sou maravilha vindo do coração de Deus. Tem até aquela música, eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Conhecem? Vamos aprender. Flavinha sabe? Não sabe, mulher? Meu Deus. Então vamos cantar junto. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Só isso. Vamos de novo? Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Decorou? Aprendeu? Aprendeu? O ministério vai aprender e vai cantar todo o grupo de oração. Eu sou maravilha aos olhos do Pai. E você é. Você é. Você é, do teu jeitinho, maravilha vindo do coração de Deus. Amém? Amém. Fofura, vontade de apertar as bochechas de vocês? Faz isso por mim, aperta assim a bochecha, que fofura você é. Vindo de Deus, amém, isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos ficar em pé e cantar isso? Vamos cantar isso? Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Solta a tua voz. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sou
se nós precisamos escutar isso de alguém, não é? Ai, a madre falou que eu sou bonita. Ou a madre mandou que eu olhasse no espelho e dissesse que eu era bonita. Mas eu não acho. Ninguém me disse isso. Meu marido não me diz isso. Meu pai nunca me chamou de princesa. Aí você fica naquela assim, ó, meu pai nunca me chamou de princesa. Gente. Eu sei que para muitos é um desafio fazer isso. Olhar nos olhos da pessoa e dizer isso. Eu quero desafiar você. Eu quero te desafiar. Eu quero que você caminhe aqui e você vai dizer assim, ó, tu és maravilha aos olhos. E você vai pegar no rostinho, tu és maravilha. E aí vai indo. Luz do Pai, criatura vinda da mente perfeita. Aí vai olhar bem no fundo desses olhos azuis lindos. Tu és maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Ai, deu vontade de chorar já. Oh meu Deus, lembrei do meu paizinho. Pode ser, vocês aceitam? Sai do seu lugar. Toca o rosto do seu irmão, canta pra ele. Tu és maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Agora procura outra pessoa, vai andando. Tu és maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sai do seu lugar, se desafia, se desafia. Vai para quem você nem conhece. Procura quem você nem conhece. Ninguém pode ficar sem escutar isso. Não deixa ninguém sozinho. Não deixa ninguém sozinho. Diga para ele. Tu és maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Vai, não para. Tu és maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Tu és maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Tu és maravilha, tu és maravilhoso aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sou eu, é você, somos nós. Viva Jesus! E aplauda esse irmão maravilhoso que está com você. Viva o